que é pós-estruturalismo? É um termo para formas filosóficas, teóricas e literárias de teoria que tanto constrói quanto rejeita ideias estabelecidas pelo estruturalismo, o projeto intelectual que o precedeu. Embora todos os pós-estruturalistas apresentem críticas diferentes, os temas comuns entre eles incluem a rejeição da autossuficiência do estruturalismo, bem como uma interrogação das oposições binárias que constituem suas estruturas. Consequentemente, o pós-estruturalismo descarta a ideia de interpretar a mídia ou o mundo dentro das estruturas pré-estabelecidas e socialmente construídas. A expressão pós-estruturalista, ela surge na década de 60 nos Estados Unidos e acaba convergindo com uma filosofia já existente e bastante influente na época, que era a corrente filosófica estruturalista. Elas duas acabaram divergindo justamente pelo fato da corrente estruturalista possuir uma visão bastante cientificista do processo analítico e métodos rigorosos dessa mesma análise de documentos e fontes. Já a pós-estruturalista, ela acreditava numa aplicabilidade e certa praticidade das análises. E ela acreditava e buscava a compreensão definitiva do texto por meio de sua essência, ou seja, o entendimento das entrelinhas e coisas que eram encobertas pelas fontes muitas vezes. Com isso surgiram pensadores que apoiavam essa mesma ideia pós-estruturalista, que fundamentaram essa corrente, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, François Lyotard e entre muitos outros. Apesar de muitas vezes suas obras não possuírem muitas similaridades, elas tinham um ponto comum, que era o fato deles criticarem as práticas existentes para a análise, o que causou uma certa inovação e revolução, entre aspas, no modo de se analisar feito pelas ciências humanas. Estes mesmos autores pós-estruturalistas, eles acreditavam na busca por aquilo que estava encoberto pelas fontes. Eles se debruçavam sobre isso, sobre essa busca, sobre essa leitura da essência dos textos, das obras, dos documentos, fazendo com que o que estava no imaginário oculto daquela análise pudesse ser reconstruído e interpretado de outras formas e com estilo próprio, escrita própria. A noção de desconstrução como estratégia de leitura trazida por Jacques Derrida permitiu que os diversos campos da filosofia pudessem não somente inverter os binarismos existentes nos modelos positivistas, nos quais tacitamente há uma relação hierárquica entre os pares binários, mas fazer implodir esses pares um no outro, dentro de algo chamado por Derrida de duplo gesto. As teorias críticas e pós-críticas de currículo deslocam a ênfase dos conceitos meramente pedagógicos de ensino-aprendizagem para os conceitos de teoria e poder como construtores da identidade social, o que, por exemplo, abriu o campo educacional para questões até então marginalizadas pelo sistema de ensino, aprendizagem e avaliação, cuja metodologia se baseia na análise de eficiência e objetivos mensurados, através de uma organização planejada. As teorias pós-críticas inovam ao trazer ao campo as questões de identidade, diferença, considerando a subjetividade dentro da pesquisa científica, dando espaço às relações de saber e poder influenciado na cultura da sociedade, onde tensões advindas de gênero, raça, etnia e sexualidade trazem à tona o multiculturalismo. Sobre isso, o pós-estruturalismo trouxe colaboração ímpar à educação. As teorias pós-estruturalistas oferecem um rico campo de reflexão para a prática de pesquisa educacional, promovendo, como já se disse, a heterogeneidade, buscando uma validade rizomática, uma forma de comportamento por meio de múltiplas aberturas, recusando a mera revelação de um conhecimento prévio, o qual esteja em algum lugar do universo, pronto para ser capturado e aplicado como verdade. Depois do pós-estruturalismo, muitas oposições clássicas, como as de sujeito, objeto, ciência, ideologia, necessidade, contingência, fato, interpretação, verdadeiro, falso, foram violentamente abaladas, tomando o campo filosófico mais politizado. Segundo Thomas Tadeu da Silva, o construto ideológico pós-estruturalista amplia até mesmo o conceito de poder, muito enfatizado pela teoria crítica marxista, como proveniente não somente das esferas do Estado, mas presente em toda a parte.
As teorias críticas não nos deixam esquecer, entretanto, que algumas formas de poder são visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que outras.